Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Feliz 2025. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e não se esqueçam de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Vamos falar sobre geração neném. Eu confesso que eu fiquei pensando em qual tema eu colocaria no vídeo de 2025 para inaugurar a nossa nova temporada aqui no canal. E esse tema é um tema que já vem passando pelas minhas reflexões por algum tempo. E eu decidi trocar uma ideia com vocês nesses 10 minutinhos que eu proponho como o nosso espaço para um cafezinho, uma conversa mais íntima. E eu não conhecia esse termo geração neném até 2014, 2015. Me lembro de ter me deparado com esse termo pela primeira vez numa novela da Globo chamada Geração Brasil, que passou na época da Copa do Mundo. Isso. E nessa novela eles abordavam essa questão da chamada geração neném, que são aqueles jovens que não estudam nem trabalham. E que o Brasil já há algum tempo vê uma parte considerável da sua população economicamente ativa estacionada nessa situação. E esse extrato já é considerável e é claro que faz falta dentro da economia de qualquer nação pessoas jovens aptas para o trabalho que não estão trabalhando. Mas hoje, muita gente reclama disso dentro do ambiente corporativo. Há uma recusa dos jovens em se submeter ao ambiente de trabalho. A gente vê isso, sobretudo, no repúdio à escala 6x1, no repúdio a essa submissão à cultura da alta performance. A gente vê isso no ódio que as pessoas têm pelos empresários, pelos patrões. E as pessoas reclamam disso, falam que a juventude é covarde, que falta atitude, que falta coragem. É um pouco a consequência daquilo que eu já abordei no tema de relacionamento mais especificamente, mas aqui falando de mercado de trabalho. A questão é que nós vivemos um período de depreciação do trabalho, de supressão de determinados benefícios, e a pessoa se vê hoje muitas vezes grata por ter um emprego. E não existe mais, talvez, aquele horizonte que existia antigamente, de você dizer, ah não, mas eu preciso dar uma vida boa para o trabalhador para evitar que ele se revolte e arquitete uma revolução, uma greve, isso vai me prejudicar. As pessoas hoje vivem uma realidade de atomização em que esse tipo de movimento, por mais questionável que seja, não é vislumbrável, não é concebível pelas pessoas. E você testemunha que hoje há uma barganha que é nos seguintes termos: agradeça por ter um emprego e, sabe, você precisa estar feliz por estar empregado e por mais que o salário seja ruim, mas se você não quer, tem 1 milhão de pessoas que querem. E essa visão, ela reverbera no jovem e faz com que o jovem pense, eu não acho que isso vale a pena para mim. Eu não me submeto a isso. E aí o jovem vai buscar, alguns, diante disso, tomam uma atitude positiva e vão eles mesmos empreender, fazer o seu próprio negócio, abrir um CNPJ, começar no marketing digital, prestando serviço, atuando como autônomo. Essas pessoas que têm um impulso positivo, que entendem que essas alternativas revolucionárias não vão trazer o resultado esperado, que na verdade elas vão trazer a formação de um quadro burocrático que vai tiranizar ainda mais as massas trabalhadoras, que não vão ter efetivamente melhora nenhuma, pelo contrário, vão trabalhar mais e não vão receber aquilo que elas gostariam de receber. E essas pessoas têm um impulso positivo de não ligar tanto para a política e perceber que esses políticos que dizem lutar pelo povo, na verdade eles vivem da miséria e lucram com a miséria. Mas há um lado que se deixa levar por um impulso de negatividade e ou se embrenha na militância e se torna alguém ligado a partidos, alguém que de fato tem uma ideologia anti-empresário, anti-empreendedorismo, ou a pessoa se torna um alienado
que vive de tigrinho e de benefícios estatais. E nesses dois casos, não há um ganho de produtividade na economia. No primeiro caso, ainda pode haver, porque a pessoa, mesmo não sendo trabalhadora da iniciativa privada, ela ainda pode fazer um concurso público, virar funcionária pública e ganhar dinheiro e injetar dinheiro na economia. Então, o primeiro caso ainda é, apesar dos pesares, um caso que tem uma salvação e que sai dessa geração do Enem. Mas o último caso, que é o pior, é aquela pessoa que vive de tigrinho, que vive de bico, que não tem perspectiva, que está no que os ingleses chamam de dead end job, ou seja, um trabalho sem saída, que ela vai ocupar aquele emprego ali, mas um emprego que não oferece ascensão social alguma. Pessoa que dirige Uber, que é entregadora de iFood, ou seja, aquele emprego, ele garante o sustento, mas a depender da idade da pessoa, e se a pessoa for envelhecendo e não buscar uma atividade paralela, ela não vai experimentar nenhum tipo de ascensão. Pelo contrário, vai experimentar um achatamento, porque à medida que esses aplicativos eles ganham mais pessoas que trabalham para eles, a tendência é que esse valor pelo qual a pessoa faz a entrega ele vá se depreciando. Então, a nossa grande dificuldade na lida com a geração neném é entender de fato o que fazer com essas pessoas, ou melhor, o que fazer com pessoas que você conhece, que vivem a realidade de ser um membro da geração neném. E eu não tenho o intuito de oferecer uma resposta neste vídeo, eu acho que o tema é muito complexo, nós precisaríamos de algo muito mais abrangente para resolver algo tão complexo. Mas eu vejo que a geração neném é muito produto de uma visão educacional atrasada que prepara as pessoas para um mundo que não existe mais. Esse é o grande problema. Como diz aquele livro do Gustavo Bertoshi, que eu li em 2023, ou foi 2022, não me lembro agora. Mas o nosso sistema educacional ele nos prepara para um mundo do século passado, da década de 50, que não existe mais. Ela nos forma para ser funcionários que vão passar 20 anos trabalhando em empresa, 30, 40 anos e depois vão se aposentar e não vão precisar aprender nada mais do que aquilo que foi aprendido na época da faculdade, na época da escola. Não há um estímulo a que a pessoa se torne autodidata, a que ela desenvolva a capacidade de aprender. E dentro do ambiente que nós vemos hoje, nesse mundo volátil, instável, um mundo em que tudo muda de maneira rápida, em que os sistemas se tornam obsoletos, você precisa aprender, reaprender, desaprender. Se a pessoa não desenvolve essa capacidade de autodidatismo, ela não vai conseguir sobreviver no mercado de trabalho. E o problema da geração neném é que se trata de uma geração que tem preguiça mental, isso é uma verdade. Nesse ponto eu concordo com as pessoas do mundo corporativo que criticam a geração neném. Falta disposição para procurar pelas coisas. Eu até vejo isso nas minhas interações. Eu posto uma foto de um artigo, de um livro, e tem um título às vezes. Quando tem um título eu acho ok a pessoa perguntar, mas às vezes o título consta ali no texto e a pessoa me pergunta, qual o nome desse texto? Onde é que você encontra? Cara, se você jogar o título no Google, aparece lá o site. A pessoa não consegue encontrar uma informação, coisa tão simples. Então esse é um problema sério. A pessoa não consegue encontrar uma informação, uma coisa que eu posto uma foto na, lá no início, no cabeçalho consta lá o nome do texto. Basta a pessoa pegar o nome do texto, jogar no Google e procurar. E a pessoa não tem coragem de fazer isso. É uma coisa absurda. E gente às vezes que não tem tato, não tem trato com as pessoas, não sabe falar direito, não consegue conversar com alguém estranho. E eu digo isso nem sendo uma pessoa extrovertida. Eu não sou um cara que é desenrolado, que fala assim com desenvoltura. Não, eu não tenho esse talento tão desenvolvido de ser uma pessoa que do nada começa a conversar com alguém e já vira íntimo da pessoa. Não sou assim. Eu não gosto muito de small talk, mas a geração atual é pior do que eu nesse sentido. Então a geração que não desenvolve essa capacidade de conversar, de lidar com pessoas, que não tem autonomia intelectual de buscar pelos assuntos, como é que uma geração dessa vai sobreviver no mercado de trabalho?
E o mercado de trabalho que é muito violento, no sentido de querer da pessoa uma postura muito proativa. E se você não for uma pessoa muito proativa, você não vai conseguir. Essa é a parte triste. A gente vive um modelo de educação que prega a passividade, prega que você seja um bom aluno, que senta ali na cadeira, que vai, faz a prova, que decora o textinho que o professor passou. E esse sujeito que segue esse script, a única saída para ele hoje é no mundo do concurso público, mas se você parar para pensar, a concorrência que existe e o número de vagas, nem todo mundo vai conseguir. As pessoas vão ficar pelo caminho. Então, você precisa de uma maneira ou de outra desenvolver essas habilidades que o mercado valoriza, que as pessoas querem. A capacidade de você interpretar dados. E aqui eu não acho nem que você precise ir tão a fundo, mas pegar um texto, entender qual é o assunto do texto, quais são as informações, organizar as informações, fazer inferências a partir do que o texto diz. Isso também é uma habilidade fundamental e que nós não vemos hoje nessas gerações mais novas. Esses passos simples, não é nada de outro mundo. E isso falta muito. As outras coisas são fáceis de aprender. Se você desenvolver esse básico, esse patamar, o resto se torna simples. O problema é que esse patamar mínimo, ele não é entregue pelas escolas, nem pelas faculdades. E aí nós vivemos um mundo de pessoas que foram preparadas para uma realidade que não existe mais, diante de um mundo que até tem aquela sigla VUCA. Eu tô com preguiça de abrir o celular aqui para pesquisar, mas depois vocês jogam lá, nesse mundo volátil, instável, um mundo que muda a todo momento. Como é que você vai se guiar no mundo assim? Como é que você vai criar uma geração que seja capaz de responder esses desafios? É muito complicado isso. Eu tenho a impressão de que a gente às vezes não entende. Mas eu pesquisei aqui, para não terminar o vídeo sem dizer o que é VUCA. VUCA, eu queria lembrar o nome da expressão. É volátil, incerto, complexo e ambíguo. VUCA é isso, é Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Beleza, isso que eu queria lembrar, para não deixar essa informação solta aqui no vídeo. Então, como é que nós vamos viver nesse mundo se as pessoas não sabem ser autodidatas, se as pessoas não sabem pensar por si mesmas, se elas não conseguem escrever um texto sem cometer erro de português, se elas não conseguem falar direito? E o nosso ensino não é um ensino centrado na fala, isso é um problema gravíssimo. Não há uma centralidade da fala. Os estudantes não sabem apresentar um trabalho, não sabem falar diante de um público, não sabem falar para uma câmera. Uma coisa que deveria ser aprendida nas escolas. E como é que essa geração neném vai sobreviver? Me lembrei até de uma palestra do Wilhelm Flusser em 90, eu acho. É 90, o Wilhelm Flusser morreu em 91, em 90, em que ele já manifestava essa preocupação. Como é que você vai garantir a subsistência de gerações cuja inteligência não acompanha as mudanças tecnológicas? São pessoas que não têm QI suficiente para entender como as coisas funcionam, para trabalhar com maquinário complexo, para falar diante de uma câmera até, e que já não nasceram em famílias ricas. Como é que você vai lidar com essas pessoas? Esse é um problema muito sério e que, sem dúvida, vai preocupar muito os futuros formuladores de políticas públicas.